A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 2 e versículo de número 47 ao 49, que vai nos dizer assim: Disse o rei a Daniel: Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Daniel, irmãos, era um homem de fé. Daniel sabia que Deus estava no controle de tudo o que estava acontecendo aqui. Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer que para viver milagres, para viver coisas grandes com Deus, você não pode ser medroso. Você tem que agir por fé. Você não pode ser medrosa. Quando nós sabemos o Deus que nós servimos, nós não tememos diante das circunstâncias contrárias, mas nós cremos que Deus certamente se levantará ao nosso favor. Foi isso que Daniel fez. Humanamente falando, Daniel não contemplava nada favorável para que ele desse a palavra para Nabucodonosor, dizendo que ele traria da parte de Deus o sonho que Nabucodonosor havia sonhado e a interpretação. Quando Daniel ele fala, irmãos, que vai trazer o que o rei Nabucodonosor queria, Daniel ainda não tinha sinais de Deus, ou seja, Daniel agiu por fé. Quando nós agimos por fé, nós recebemos o milagre. Quando nós agimos por fé, a porta se abre. Quando nós agimos por fé, Deus revela o oculto, o profundo e o escondido. Deus me trouxe aqui para lhe dizer que para viver honras, para viver vitórias, para ver portas se abrindo, é necessário você ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Declare comigo: eu vou ter fé e o milagre vai acontecer. Eu vou ter fé e o milagre vai acontecer. Depois que Daniel, ele diz que vai interpretar e que vai trazer o sonho para Nabucodonosor, depois que ele diz ali, irmãos, que Deus vai fazer algo, ele vai buscar. E ele pede ajuda. E ele pede para Sadraque, Mesaque e Abednego ajudarem a ele a buscar de Deus misericórdia, para que Deus trouxesse ali a revelação daquilo que ele havia mostrado para Nabucodonosor, porque Nabucodonosor não queria somente, irmãos, a interpretação do sonho, mas ele queria também o sonho. E isso, humanamente falando, era impossível de acontecer. E os caldeus disseram, no versículo 10, responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Versículo 11. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Ou seja, os caldeus deixaram bem claro aqui: o que o Senhor está pedindo, Nabucodonosor, é impossível, humanamente falando. Porém, irmãos, a Bíblia vai nos deixar bem claro que tinha um homem lá chamado Daniel que não temeu. E que deu a palavra que traria o sonho e a interpretação. E este Daniel vai buscar de Deus juntamente com seus amigos. E Deus revelou o oculto, o profundo e o escondido. O Senhor vai trazer oportunidades para você. E Ele está dizendo: não tenha medo. Aqui era uma oportunidade de Deus para a vida de Daniel. Se Daniel estivesse disperso, ele deixaria certamente aquela oportunidade passar. Não esteja disperso, não seja medroso, não seja covarde, não seja medrosa, diz o Senhor, mas seja alguém que anda por fé e não por vista. Aleluia. Declare comigo: eu vou lembrar diariamente que eu ando por fé e não por vista. Eu vou lembrar diariamente que eu ando por fé e não por vista. O nosso Deus trouxe para Daniel tanto o sonho quanto a interpretação. Aí no versículo de número 20, Daniel diz assim: Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus,
de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, aleluia. Remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel estava deixando aqui bem claro, irmãos, que Deus era o Deus do profundo, do escondido. A sabedoria estava sobre o Senhor, irmãos. E quando Daniel diz essas palavras aqui, foi porque Deus trouxe para ele o que ele disse que Deus faria por fé. Deus está dizendo, é tempo de andar por fé. Muitas vezes queremos ver as honras de Deus, irmãos. Queremos ver Deus abrindo a porta. Queremos ver Deus curando, restaurando, honrando. Mas para vivermos as honras de Deus, precisamos ter fé. Nós vemos aqui que grandemente Daniel foi levantado em Babilônia. Grande foi o reconhecimento que Nabucodonosor trouxe para ele naquele lugar. Mas para ter o reconhecimento, para viver as honras, era necessário crer, ter fé e confiar. Porque eu falar daquilo que eu contemplo é fácil. Eu falar daquilo que Deus já me revelou não é difícil. Mas imagine alguém que nem sabia o que era o sonho, não sabia o que era a interpretação, porque isso era impossível. Os próprios caldeus vão dizer, isso é impossível de acontecer, Nabucodonosor. A gente trazer o sonho e ainda trazer a interpretação. Mas Nabucodonosor queria ambos. Porque ele queria ter convicção de que ninguém o enganaria. E Deus deu para Daniel, irmãos, algo que humanamente falando era impossível. Versículo 27. Respondeu Daniel, na presença do rei disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Versículo 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no leito, são estas. Aí ele começa a falar. Ele começa a dizer aquilo que Nabucodonosor havia sonhado. E Daniel deixa bem claro, isso é impossível humanamente falando. Eu só estou lhe dizendo porque Deus revelou. Declare comigo, eu creio que Deus vai me revelar o profundo e o escondido. E eu vou acreditar. Eu creio que Deus vai me revelar o profundo e o escondido e eu vou acreditar. Irmãos, tem pessoas que Deus trouxe aqui porque Deus quer se revelar para você. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Deus quer colocar diante de você grandes oportunidades. Mas você não pode ser covarde. Mas você não pode ser medroso. Imagine, irmão, se Daniel deixa essa oportunidade passar, ele ia morrer com medo. Porque foi decretado que todos os que estavam ali, todos os sábios, fossem mortos, segundo a ordem de Nabucodonosor. Ou seja, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego virariam estatística. Se Daniel não se levanta por fé, eles iriam morrer. Ou você age por fé, ou o diabo ganha território e destrói o que é seu, rabasturiante urabaia. Ou você perde oportunidades únicas que não voltam. Toda esta situação que foi criada era Deus dando oportunidade para destaque na vida de Daniel, porque Deus queria destacá-lo em Babilônia. Tá pensando o quê? Que as oportunidades de honra e de destaque de Deus vão ser fáceis? Não vão. Nós precisamos ter fé para viver. Só vive milagre quem tem fé, irmãos. Só vive milagre quem crê. Declare comigo, eu vou ter fé, eu vou acreditar e o milagre vai acontecer. Eu vou ter fé, eu vou acreditar e o milagre vai acontecer. Você observa aqui que Daniel, ele foi engrandecido. Ganhou grandes presentes, virou governador de toda a província de Babilônia. Foi chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Porém, para isso tudo acontecer na vida dele, ele precisou andar por fé. Muitas vezes queremos viver as grandezas, né, irmãos? As honras, as bênçãos de Deus, porque todos nós queremos viver bênçãos de Deus. Ninguém aqui quer ser amaldiçoado, ninguém aqui quer ser triste, não. Todo mundo aqui quer viver uma vida boa, com abundância, com bênçãos, com presença de Deus, principalmente na nossa vida. Porém, precisamos ter fé. Porque para viver o que é de Deus, é necessário você acreditar naquilo que você não vê. Daniel não viu primeiro o sonho e a interpretação e se colocou ali diante de Nabucodonosor, diante do chefe que foi falar que ele seria morto, dizendo, eu vou trazer o sonho e a interpretação porque eu já sei. Não, ele falou primeiro o que ia trazer e depois ele foi buscar.
E ele pediu para que Sadraque, Mesaque e Abednego os ajudassem. E assim aconteceu, irmãos. Eles ajudaram a Daniel. E Daniel não esqueceu deles quando estava na honra. Não esqueça de quem orou por você. Não esqueça de quem serviu de canal de bênção. Não esqueça de quem pegou na sua mão no meio da tribulação e disse: a gente vai orar junto, a gente vai buscar Deus junto. A resposta vai chegar, porque tem muita gente, irmãos, que esquece. Tem muitas pessoas, irmãos, que só lembram quando precisa. Mas quando a luta passa, quando a bênção chega, quando a honra chega, acaba esquecendo. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: não esqueça. Não esqueça de quem serviu de canal de bênção na sua história. Declare comigo: eu não vou esquecer de quem foi bênção na minha vida no processo. Eu não vou esquecer de quem foi bênção na minha vida no processo. Aqui Daniel foi honrado. Mas quando ele é honrado, ele pede a Nabucodonosor por Sadraque, Mesaque e Abednego. E não somente ele recebe bênçãos ali, mas os amigos dele também recebem. Deus vai te abençoar. Você vai começar a andar por fé, e até aqueles que te cercam. Até aqueles que creram nas loucuras que Deus lhe revelou. Porque, irmãos, eu vou lhe dizer um negócio. As coisas de Deus é loucura para quem está na carne. E para orar com você, pegar na sua mão e acreditar nas loucuras que Deus te revela humanamente falando, tem que ter fé. E são pessoas de fé que Deus colocou na sua vida. Talvez não sejam muitos. Talvez você não pode contar com muita gente, mas Deus colocou 1, 2 ou 3 pessoas, não sei, ou mais, para que você possa assim contar. Para que possam orar contigo depois da busca, da misericórdia que eles pediram a Deus, por misericórdia, tanto Daniel quanto Sadraque, Mesaque e Abednego, que Deus trouxe a revelação para Daniel, porque Deus ainda revela o que está em profundo, oculto, escondido. Deus ainda cria situações para os servos dele serem honrados. Mas eu vou lhe dizer, Deus cria situações para a honra chegar. Deus cria situações para a bênção chegar na nossa história. Mas nós precisamos, nos posicionarmos por fé. Porque para viver tudo isso aqui que Daniel viveu, todas as prosperidades, bênçãos, presentes, ele precisou se posicionar. Ele precisou fazer a parte dele. Versículo de número 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. De repente, irmãos, Deus chegou e revelou para Daniel numa visão da noite. E o Senhor está dizendo: eu tenho coisas profundas para te revelar, mas você tem que dar passo de fé. Antes da revelação chegar, no versículo de número 19, Daniel, ele se colocou, irmãos, à disposição para que a resposta chegasse. Ele primeiramente agiu por fé, versículo 14. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Versículo 15. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Versículo 16. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu: designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Daniel falou com o rei, deu a palavra de que teria interpretação sem Daniel ter nem sinais. Sabe o que é isso, irmãos? Fé. E é isso que Deus quer de mim e de você. Fé. É você não precisar ver para acreditar. É você crer sem ver. É você acreditar que Deus vai fazer algo, mesmo quando a situação é impossível. Mesmo quando, humanamente falando, soa como loucura. Daniel se posicionou. Parecia ser loucura o que Daniel estava fazendo? Sim. Mas ele estava se posicionando. Vai ter muita gente que não vai entender o seu posicionamento. Mas você precisa lembrar que quem está na carne nunca vai entender o que é espiritual. Nunca vai entender quem anda por fé. Quem é carnal não discerne, irmãos, aquilo que é espiritual. Por isso, seja uma pessoa que anda por fé, independente do que as pessoas pensam, independente do que elas falam. Deus está dizendo: é tempo de se posicionar diante de mim, porque eu tenho um milagre para você. Declare comigo: eu vou me posicionar. Não vou perder a oportunidade, o milagre vai chegar, aleluia. Eu vou me posicionar, não vou perder a oportunidade, oh glória, e o milagre vai chegar, assim como Daniel se posicionou. Deus manda eu te dizer que é tempo de você se posicionar por fé.
para que você possa viver as prosperidades, as bênçãos, aquilo que Deus reservou para a sua vida. E não esqueça das pessoas que serviram de canal de bênção quando você precisou. Daniel não esqueceu de Ananias, Misael e Azarias. Não esqueça, seja canal de bênção na vida de quem também segurou na sua mão no processo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor é o Deus que hoje fala conosco de maneira tão clara, linda e nítida, dizendo que o Senhor trará oportunidades, mas nós não podemos ter medo. Nós temos, meu Pai, que confiar que aquele que abriu a porta, aquele que permitiu a oportunidade de chegar na nossa vida é fiel. Pai, nós não andamos por vista e podemos contemplar aqui de maneira clara que Daniel andava por fé e queremos andar, Pai, como ele, lembrando diariamente que não somos movidos por aquilo que os nossos olhos contemplam, mas somos movidos pela nossa fé. Ah, Senhor, queremos ser como Daniel, queremos andar por fé, queremos agradar ao Senhor, queremos viver os teus propósitos. Quantas pessoas, Pai, querem viver os teus propósitos, querem viver as tuas bênçãos, mas não se posiciona, porque tem medo, porque quer andar segundo o que está vendo. Ah, Pai, para te agradar não é assim não. Para te agradar nós temos que andar por fé, nós temos que dar passos que humanamente falando vai soar como loucura, porque a fé, Pai, é loucura para quem está na carne, mas nós que andamos no Espírito sabemos que precisamos andar por fé e não por vista. E quando andamos por fé, o Senhor nos honra, nos abençoa, nos prospera, Pai. Foi assim que aconteceu na vida de Daniel. Ele andou por fé e o Senhor o honrou, não deixou ele na vergonha. Eu creio, Pai, que o Senhor não nos deixará na vergonha, mas o Senhor vai nos abençoar grandemente, como o Senhor fez com teu servo Daniel aqui em Babilônia. Pai, eu te peço que o Senhor não somente nos abençoe, mas que o Senhor também abençoe aqueles que nos abençoaram, que estiveram conosco no processo. E não deixa, Pai, a gente esquecer daqueles que serviram de canal de bênção na nossa história, como Daniel não esqueceu dos amigos dele. Que a gente não esqueça, Pai, das pessoas que nos abençoaram durante os processos na nossa vida, Senhor. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, Pai, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar, Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando uma novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja testemunho, que haja resposta para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra, que o Senhor os abençoe e prospere, conceda o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Quem anda por fé não espera tudo ficar favorável para se posicionar, mas se posiciona para ver o milagre acontecendo. Daniel prosperou grandemente em Babilônia e glorificou o nome do nosso Deus de maneira muito extraordinária, porque ele era um homem de fé. Você precisa se posicionar não conforme aquilo que você está contemplando, não conforme aquilo que o seu cenário está lhe mostrando, mas você precisa andar por fé, porque quando você planta fé, você colhe milagres. Tem muitas pessoas que não querem plantar a fé para colher milagres, querem colher milagres sem plantio, e Deus está dizendo, não tem a possibilidade.
Você tem que andar por fé, você tem que plantar para ter a colheita. Daniel colheu, prosperou grandemente, foi abençoado e pôde abençoar quem abençoou a ele. Por quê? Porque ele se posicionou. Quem anda com o Senhor precisa compreender que é necessário ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Daniel se arriscou e Deus o honrou. Todos aqueles que se arriscam, todos aqueles que andam conforme a fé, Deus abençoa, Deus honra e Deus prospera. Não é tempo de andar por vista, é tempo de andar por fé. Se esforce, pois Deus te honrará. Ele é o Deus do oculto, do profundo e do escondido, que revelou para Daniel aquilo que humanamente falando era impossível, e assim ele fará na sua vida. Ele vai fazer o impossível, se você crê. Declare comigo: eu creio que Deus é Deus de impossível e ele vai mudar a minha vida. Eu creio que Deus é Deus de impossível e ele vai mudar a minha vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.